Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versou sobre a competência para julgamento de embargos de declaração. Nós estamos no agravo regimental, no agravo em recurso especial, 2.173.912 do Rio de Janeiro. A GRG no ARESP 2173.912. O que nós tivemos aqui? Deu-se uma sentença penal condenatória transitada em julgado e a defesa ajuizou depois uma revisão criminal proposta no TRF, alegando que a prova obtida, se deu mediante escuta ambiental ilícita, já que a gravação teria sido realizada pela suposta vítima, utilizando-se de aparato policial sem autorização judicial. O relator da ação de revisão criminal julgou por decisão monocrática improcedente o pedido da revisão criminal. O réu opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando que uma das suas teses não foram acolhidas e, ao seu ver, não foram analisadas. E, ao seu ver, essa omissão, quando suprida, pode reverter o julgamento da decisão monocrática inicial. Aí, no TRF, esses embargos de declaração, ao invés de serem julgados pelo relator que proferiu a decisão monocrática, já foram julgados logo pela turma. A turma rejeitou os embargos de declaração e fez mais. Adentrou no mérito e afastou o suposto vício quanto à produção da prova. Julgou o mérito da controvérsia da revisão criminal, julgando improcedente o pedido da revisão criminal. E aí, o acusado, já condenado a essa altura, insatisfeito, interpôs o recurso especial, que é onde nós estamos. O Código de Processo Penal, ele não trata dos embargos de declaração com detalhe suficiente. Então, é a hipótese de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, a disciplina dos embargos de declaração se dá a partir do artigo 1022. Está lá uma das suas hipóteses de cabimento, o inciso 2º, suprir a omissão de ponto ou questão sobre a qual o pronunciamento judicial deveria ter se aprofundado. E no parágrafo 2º do artigo 1024, nós temos a definição da competência. Então, parágrafo 2º. Quando os embargos do 1024 do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou qualquer outra decisão unipessoal proferida no tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Então, se o objeto dos embargos no qual se alega a omissão é uma decisão monocrática, quem julga os embargos é monocraticamente o relator. A turma agiu mal ao ter julgado de modo colegiado os embargos de declaração, porque afrontou a competência do relator para o julgamento desse recurso integrativo. A lógica dos embargos de declaração é integrar, aperfeiçoar, complementar a decisão. E julga os embargos de declaração quem proferiu a decisão embargada. Sendo uma decisão do juiz, quem vai julgar? O juiz. Sendo uma decisão do colegiado, quem julga? O colegiado. Sendo uma decisão monocrática de um relator, quem julga? O relator também monocraticamente. E tem mais. Teve ainda uma outra inobservância das regras legais, porque os embargos de declaração, como eu lhes disse, ele tem finalidade eminentemente integrativa, de aperfeiçoar a decisão, sanando omissão na hipótese. Então, como é que deveria ter se dado o julgamento? Além da competência do julgamento ser do relator, e a turma já errou no início,
quanto ao órgão competente, os embargos têm finalidade apenas de sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão, como era na hipótese. Então, ao julgar os embargos, o órgão competente, que era o relator, deveria ter dito se tem ou não tem omissão a ser sanada. Só que o que a turma fez? Já errou sendo a turma. E qual foi o outro erro? Não se limitou a analisar a questão relacionada à omissão ou não. Avançou na análise do mérito. Passou por cima da questão da omissão e analisou o mérito. Qual é o problema disso? O problema é que a parte não trouxe isso para apreciação do judiciário e, mais do que isso, a parte, portanto, não argumentou quanto ao mérito. A parte, nos embargos de declaração, argumentou tão somente quanto a hipótese, porque os embargos são recursos com cabimento vinculado. Né? Então, ele tinha que, ao embargar de declaração, ele tinha que ter apontado contradição, erro material, obscuridade ou omissão. No caso dele, ele apontou omissão. O tribunal deveria ter respondido tão somente quanto a omissão. E aí, o parágrafo 3º do artigo 1024 também foi desrespeitado. Porque o que o 1024 do CPC, no seu parágrafo 3º, nos diz? Que o órgão julgador pode conhecer dos embargos como sendo agravo interno, se entender que é a hipótese de discutir o mérito no agravo interno. Mas olha ali, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, em 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021. Aqui que está o ponto. Apesar da defesa ter se restringido a alegar a ocorrência de omissão, que é a hipótese de cabimento dos embargos de declaração, o órgão colegiado evidentemente foi muito além dos estreitos limites do integrativo, dos aclaratórios, dos embargos de declaração. Adentrou no mérito da controvérsia quanto a ser o caso de revisionar ou não a decisão transitada em julgado. Os embargos de declaração foram nitidamente julgados como agravo regimental. O dispositivo faz menção a agravo interno, que é o recurso correspondente ao agravo regimental do processo penal no processo civil, mas é a mesma lógica. Os embargos foram nitidamente julgados como um agravo regimental, sem que fosse oportunizada à defesa a complementação das razões. A defesa não tratou nos embargos do mérito. Então houve um manifesto prejuízo pelo julgamento dos embargos de declaração como agravo regimental pelo órgão colegiado, que de uma só vez, além de desrespeitar a questão relacionada à competência, o julgado também incorreu em cerceamento de defesa, ao não permitir que o embargado argumentasse quanto às questões meritórias e deixaram de aplicar o 1024, parágrafo 3º do CPC. E tem ainda uma outra questão, não sei qual que é a pior. Ao fazer isso, acaba deixando o acusado, o autor, numa situação complicada, porque ele não vai poder ter as instâncias extraordinárias. Porque, como ele interpôs embargos de declaração, ele depois deveria interpor agravo regimental. Só que os embargos de declaração foram julgados como se fosse agravo regimental. Só que não eram, na real. Então, vai incidir na hipótese a súmula 281 do STF, que afirma ser inadmissível recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário de decisão impugnada. É o que orientou a edição dos... É uma súmula do STF, mas aplica-se para o STJ, naturalmente também. É uma súmula de 63. E orientou a edição dos artigos 102, inciso 3º, cabimento do recurso extraordinário, e 105, inciso 3º, cabimento de recurso especial, que era a hipótese. O 105 da Constituição Federal prevê que compete ao STJ, no inciso 3º, julgar mediante recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais
quando a decisão é recorrida, vai trazer as hipóteses das alíneas. Essa parte que eu estou destacando é que nos interessa. Tem que ser uma decisão, nesse caso, em última instância, o que remete à necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. E, nesse caso, a instância ordinária não teria sido esgotada, porque ainda seria cabível agravo regimental. Mas agravo regimental, em cima de um julgamento que foi tido como embargo, como agravo regimental, ao invés de embargo, ia ficar complicada a situação. E aí, a situação se agrava porque a jurisprudência do STJ é no sentido justamente de que o julgamento colegiado dos embargos de declaração opostos contra uma decisão monocrática, os embargos de declaração julgados em face de uma decisão monocrática, julgados pelo colegiado, como se fosse agravo regimental, não supre a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Foi o que foi afirmado nesse agravo interno, no agravo em recurso especial 2188-284. Então, situação complicadíssima, um erro manifesto aqui da turma do TRF2, que ao rejeitar o mérito, ao julgar improcedente o mérito da ação revisional em um embargo de declaração oposto em face de uma decisão monocrática, acabou deixando o acusado, já o apenado, sem muitas soluções, sem muita alternativa, incorreu em flagrante cerceamento de defesa e vícios procedimentais, de modo que o STJ deu provimento a esse recurso, e ao final, esse recurso que eu digo é o que nós estamos analisando agora, o agravo regimental não agrava em recurso especial. Então, afirmou que a conclusão do STJ foi de que é manifesto o prejuízo causado pelo julgamento por órgão colegiado de embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática, pois desrespeitou a competência legalmente estabelecida para o julgamento do recurso, que é do próprio relator, nos termos do 1024, parágrafo 2º do CPC, e inviabilizou o exaurimento da jurisdição ordinária, exigida pela súmula 281 do STF e pelos incisos 3º dos artigos 105 e 102 da Constituição Federal. Ok? Então, era isso que eu tinha separado para conversar com os senhores nesse vídeo. Está cumprida a tarefa. Fiquem todos com Deus e até a próxima.